Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Tua palavra é poderosa, Senhor. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E é a única capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito. Amós capítulo 5, versículo 23. Todos encontraram, queridos? Assim diz a palavra do Senhor: afasta de mim o barulho forte dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Capítulo 6, versículo 5. Que cantais ao som do alaúde e inventais para vós mesmos instrumentos músicos como Davi. Capítulo 5, versículo 23, mais uma vez. Afasta de mim o barulho forte dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Espírito Santo, traz a tua palavra nessa noite. Prega para nós, Espírito Santo. Nós precisamos ouvir desesperadamente a tua palavra. Abre os nossos ouvidos e os nossos corações. Fiquem atentos à tua voz. Amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: hoje Deus quer falar com você. E comigo também. Podem assentar, queridos. Nós vamos trazer uma palavra. Quantos estavam aqui hoje pela manhã? Glória a Deus. Estão com responsabilidades. Não é verdade, queridos? Deixa eu ver de novo quem estava. Muita gente. E nós vamos recapitular algumas coisas que nós ministramos. Uma palavra um pouco dura, mas necessária. E ela não acabou. Diga para o seu irmão: a palavra ainda não acabou. Vai continuar hoje à noite. E eu tremo porque quando o apóstolo Coraiola me ligou e disse: Gláucia, você vai ministrar a palavra? Eu amei. 3 vezes eu amei, não. Mas era Deus que queria falar algo. E eu disse: meu Deus, o que eu falaria 3 vezes? Deus disse: te ajoelha e ouve. E essa palavra não é como a de hoje pela manhã. Essa palavra o Senhor enviou para Goiânia. Então, o que for ministrado, perdoe-me, não interprete como algo pessoal, mas como uma revelação de Deus para essa cidade, como um zelo de Deus para essa cidade. Vocês estão entendendo, queridos? A primeira palavra que ministramos essa manhã foi para o Brasil, mas Deus foi muito específico quando me disse essa palavra para Goiânia. E eu disse: então eis-me aqui, Senhor. O que nós ministramos hoje, nós falamos sobre a revelação de Deus a Ezequiel, de um templo
um templo com leis, um templo santo, um templo onde o altar era o lugar mais perigoso, podemos dizer, porque era um lugar santíssimo. E esse templo falado, revelado para o profeta Ezequiel, que nunca foi erguido, porque se trata de um templo espiritual. Deus exigia a santidade absoluta. E o altar, Deus deixou bem claro para Ezequiel que seria um lugar santíssimo. Diga santíssimo. Altar no original hebraico. Eu vi um rabino dizer, fiquei muito chocada com aquilo. Significa lugar onde eu morro. Então o altar não é para aparecer. Altar não é para aplauso. Altar é para morrer. É mais alto para todo mundo assistir a morte. E parece que no Ocidente nós trazemos as coisas em um ângulo diferente bíblico. Mas altar significa lugar onde eu morro. Então todas as vezes que tu sobe aqui, tu vai morrer. Quantas vezes forem necessárias, eu tremo. Porque é muito bom estar aí, recebendo. A responsabilidade de estar aqui queima. Nós falamos que Deus se alimenta da adoração, não foi? Falamos isso pela palavra, Ezequiel capítulo 44, que ele diz que no templo tem uma mesa que ele assenta para comer o sacrifício. Nós falamos, por último, das propriedades dos levitas, e foi aí que nós fechamos a palavra, quando das propriedades está escrito que os levitas não teriam herança. Por quê? Porque a herança dos levitas era o próprio Deus. Então, ponto aqui, vamos parar aqui e entender logo uma coisa. Quem mais o diabo tem interesse de dar outra herança é para os levitas. Porque foram os únicos que Deus falou: eu sou a vossa possessão, eu sou a vossa herança. Então tudo o diabo fará para arrancar esse princípio. E nós falamos sobre as empresas fonográficas, sobre o avanço das empresas fonográficas. Falamos, parece até que eu estou levantando uma bandeira anti-empresa fonográfica. É verdade, estou levantando a bandeira anti-empresa. E quando eu me lembro que por 2 vezes eu peguei um contrato de uma empresa fonográfica que disse assim para mim: em 3 meses tu vai explodir com essa unção. Com a unção que tu tem, tu vai bombar. Tu vai andar só de jatinho nesse país. Eu olhei assim, disse: irmão, vou lá para São Luís do Maranhão. Aquela mulher olhou para mim e disse: tu é louca? Tu nunca mais vai ter oportunidade na tua vida. Eu estou te apresentando o teu sucesso, o teu futuro. O centro do país está te chamando. Eu disse para ela: eu vou para o centro da vontade de Deus. Foi tão ridículo entrar naquele avião, irmãos. A outra equipe ficou e eu fui para casa só. O avião ia caindo no Piauí. Eu ia cantar lá um dia. Falei: pronto, eu vim sozinha só para morrer. Eu estava possessa do diabo. Os outros estavam tudo certo, tudo assinaram o contrato, só eu que não. Falei: ainda me ferrei, vim pobre lascada. E ela disse, eu me lembro demais que as últimas palavras dela foi: volta para a tua igrejinha cantar glória, glória e aleluia.
Deus tinha um plano na minha vida muito poderoso. Eu fico impressionada com Deus. Quando eu cheguei em casa, eu achei que tinha sido a maior burrada da minha vida. Onde eu estava com a cabeça, eu estava louca. Peguei o telefone para ligar. E Deus não deixou. E eu ainda, aquela insistência carnal humana, eu falei, mas que burrice, que burrice, que burrice, que burrice. Mas orando, buscando, acima das minhas forças, saber a vontade de Deus, que nessa hora a vontade da alma é tão forte, né? 3 meses depois, a empresa faliu. E ela perdeu tudo. E os meus colegas que estavam contratados por ela voltaram arrebentados, desviados, acabados espiritualmente. E eu disse, deixa eu cantar a musiquinha, glória, glória, aleluia. Até hoje ela me liga, somos amigas. Mas por pouco Mamon quis me enganar. Uma outra vez eu tinha lançado o CD, primeiro CD, e estava tocando na rádio, aquele negócio todo. Chegou um cara dos Estados Unidos na minha casa. Disse, olha, eu sou o maior comprador de matriz de CD, de pessoas não conhecidas. Tu vai ficar famosa em tantos dias. É só eu botar na minha mão, eu compro ele por 100 mil reais, a matriz do teu CD, faço as cópias, aí o CD não é mais teu, depois tu pode gravar outro, mas esse CD é meu para sempre. Aí eu pego o CD, e eu, sem um centavo, que tentação. Falei, Jesus, é agora, a minha oportunidade. Deus disse, não. Abre a porta e diz para o rapaz, Deus te abençoe, meu irmão, vai em paz. Nunca mais eu vi esse homem, ele é tão importante que de vez em quando eu olho ele nos discos dos poderosos aí, dos famosos. Quero agradecer fulano de tal, ele está em quase de produzir, distribuir na Europa e nos Estados Unidos os CDs dos artistas evangélicos brasileiros. Eu falei, rapaz, ele era importante mesmo. Tem momentos na nossa vida que a gente pensa que nós estamos fazendo a maior besteira da nossa vida. Espera um pouco. Você vai ver o seu pão vai flutuar. E você vai perceber que você sempre estava certo. Porque o Senhor estava contigo. Amém, queridos? E eu queria falar desse profeta, um profetinha chamado Amós. Diga Amós. Amós era um agricultor, fazendeiro. Ninguém sabe direito se ele era fazendeiro ou um sem terra. A Bíblia só diz que ele era um vaqueiro e colhedor de sicômoros, de uma pequena aldeia chamada Tecoa. E ele saiu para a cidade de Samaria, maluco, para desmascarar os líderes da cidade, para confrontar o templo do judaísmo. Saiu e foi lá. E é interessante, porque era um momento de muita prosperidade em Israel. Diga prosperidade. O tempo maravilhoso, é o tempo de prosperidade, quando Deus nos dá. Amém, queridos? É bênção quando Deus nos dá prosperidade. Mas Amós era muito atento aos acontecimentos da sua época. Mas ele não foi para a cidade para buscar espaço, para arrumar emprego. Ele foi para a cidade para ser profeta. Diga profeta. Que loucura. Quando ele foi confrontado pelos líderes, porque ele estava profetizando em todos os lugares, o líder, um dos líderes sacerdotes de Israel, chamou ele e falou, o que você está pensando da vida? Quem é você? De que família você é? Ele disse, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu não sou de escola de profeta,
eu não sou de nenhum sistema religioso, mas eu sou emissário de Deus. E Deus me mandou profetizar. E eu vou profetizar. Um profeta vaqueiro, um boiadeiro. Ele disse que não fazia parte do ciclo de profetas. Mas ele se posicionou como uma voz profética para aquela nação. Quando ele chega na capital, ele ministra, fala e percebe que há um encantamento de palácios e de casebres, que era a realidade da cidade. E ele fica escandalizado com a exploração, que é o que a igreja, eu fico achando lindo demais. A igreja hoje está falando de pobreza. A igreja hoje está falando de política. A igreja está falando hoje de órfãos, viúvas. É lindo perceber que a igreja está se socializando. Que nós não somos mais a igreja só que vai para o céu, mas uma igreja que vai ganhar as cidades. A igreja está percebendo que precisa conquistar nessas áreas sociais. E Amós, ele começou a perceber essa desigualdade social. E ele migra só para denunciar, diga denunciar. Meu Deus, que responsabilidade. Sair lá do interior, eu não vou nem falar o meu. Sair lá do interior do Maranhão para São Luís. Eu achava que era grande coisa. Lá estou eu. Eu me lembro que quando eu comecei, o pessoal dizia: essa menina não é do interior, essa menina não é do interior, essa menina não é do interior. Eu dizia: mas o pessoalzinho preconceituoso com o pessoal do interior. Tinha hora que eu ficava estressada. Até hoje, quando alguém diz assim, eu não sei o que é do interior, não fala esse nome. Precisa ainda de cura interior. Mas ele percebe que a vida do campo era muito diferente da vida da cidade. Que a vida da cidade havia muito interesse, muita mentira, muito engano, muita injustiça. E o pior, ele percebeu que o templo do Senhor estava corrompido, que os sacerdotes estavam corrompidos. Percebeu que a estrutura religiosa de Israel estava completamente contaminada pelo espírito da cidade. E ele aponta para os religiosos e diz: como vocês perderam o Senhor, e como vocês perderam os profetas de Deus, como vocês perderam a voz de Deus no caminho, ao ponto de Deus levantar um que não era, para tornar. E esse é um tempo que Deus vai levantar pessoas que não são para ser. Esse é um tempo que Deus vai fazer aquilo que não é, se tornar. Porque Deus está muito interessado em fazer algo nessa nação que o mundo ainda não viu, que é converter uma nação inteira. Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Agora se prepare, porque quando Deus começar a ganhar e a salvar mais do que já está salvando a nação, Deus vai levantar os seus profetas, ai, ai, ai. Porque quanto mais povo vai chegando, mais responsabilidades proféticas têm que serem levantadas, concorda comigo? Para apontar o caminho para o povo. Não podemos nos perder como os Estados Unidos se perderam. Chegou a ser quase que em plena maioria uma nação cristã, mas se perdeu pelo caminho. Nós não podemos cair nesse erro. Deus não vai permitir isso, mas nós temos que ter zelo também. A estranha mensagem do estranho profeta vaqueiro, ele dizia que Deus não era religioso. Ele dizia que Deus não fazia questão nenhuma de culto, nem das canções melodiosas dos levitas. Se no meio dos cultos e das canções houvesse avareza, mentira, promiscuidade, bajulações, títulos comprados, ele disse: em vez de vocês fazerem cultos e festas solenes, tragam justiça para a cidade.
porque ela vai fluir como um rio perene. Está escrito, Amós 5, 21 a 24. E o tempo de Amós foi um tempo muito poderoso. Diga, tempo poderoso. Queridos, existem tempos que são tempos muito poderosos. E o tempo de Amós é um tempo que eu estudo particularmente, século 8 a.C. Século 8 a.C. foi exatamente o início da mitologia grega, quando Hesíodo levantou as mentiras da mitologia que até hoje nos persegue nas universidades. Deus tinha que levantar profetas quentes para denunciar, para apontar, para não deixar Israel cair no erro da Grécia, e terminou caindo. Então o século 8 foi um desatar de Deus, porém o diabo também arquitetou coisas, ele organizou plataformas de engano. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando, porque nós falamos dessas coisas hoje, essa manhã. Ele anunciou a verdade, falou a verdadeira notícia, porque até aí então os falsos profetas se levantam também para contar à igreja coisas, contar ao povo de Deus coisas que não são, para enganar. Aí quando um verdadeiro profeta se levanta, até apanha. Porque a maioria dos casos, coitado de Elias, né? Ele pensou que estava só, caiu na deprê. Todo sozinho, Deus, tolice, rapaz, tem 7.000. Mas ele ficou tão frustrado, a guerra foi tão grande, que ele pensou que estava só. E disse um certo pregador, que ele acabou com o ministério dele por causa dessa expressão, eu estou só. Depois que ele saiu da caverna, ele não serviu para mais nada. Deus só disse, caminha, entrega a tua capa a outro e consagra um rei. E eu vou te arrebatar. Então é muito perigoso quando nós pensamos que estamos sozinhos em um chamamento. Principalmente um chamamento de uma nação, que eu creio que é isso que está acontecendo na nação brasileira. Um chamamento de uma nação inteira, queridos. Nós não temos dimensão do que Deus está fazendo, mas Ele já está fazendo. Nesse momento profético, Deus mostra para Amós que ele está fora do circuito religioso. Os profetas estavam negociados com o sistema, o poder econômico estava totalmente cheio de lucratividade, só pensava em lucro. E parece que eu já vi essa história e nós estamos nos lembrando dessa história. Quando eu falo de sistema, eu me arrepio, porque nós temos uma capacidade terrível, queridos, de gerar sistema nas coisas de Deus. Mas o sistema é esse, mas o sistema é esse, mas o sistema é esse, mas Deus não falou nada disso. Mas a agenda é essa, mas o sistema é esse, mas é assim que é para fazer. Quem disse? E a gente fica querendo controlar as coisas de Deus. Seria muito bom se fosse Deus controlando. Realmente, se for Ele, não tem problema. E eu me arrepio porque nós temos essa capacidade de transformar o Evangelho em sistema religioso, com facilidades. Sabe qual é o meu maior medo? É a gente ter esse trabalhão todinho, roda, tal, prega e tal, chegar lá, quem tu é? Olha para mim, eu expulsava demônios, eu curava enfermos, não te conheço. O trabalho religioso, mas o trabalho religioso às vezes engana. Mas eu sou tão ativo, não vos conheço. Mas há uma promessa aqui de Deus em Amós que nos enche de esperança. Capítulo 9, versículo 11. A bendita restauração do tabernáculo de Davi. Quem já ouviu isso? A gente já ouviu isso, eu também já ouvi demais. Meu Deus, o que é isso? Restaurarei, e os crentes falam, e os adoradores falam, e os avivalistas falam, e o que é isso? Que tabernáculo caído de Davi.
Porque Deus falaria do tabernáculo caído de Davi como um referencial de restauração, como se fosse o culto que ele quisesse. Nunca em toda a história de Israel houve uma adoração genuína. Deus nunca assistiu em toda a história da humanidade uma adoração mais genuína do que na época de Davi. 7 anos que ele passou no governo em Hebrom, depois foi para Jerusalém governar, 33 anos. Os 33 anos ele estabelece adoração a Deus 24/7, sem parar, 33 anos. Há quem diga que se ele tivesse feito 40, Jesus tinha ficado 40 aqui. Há quem diga que se ele tivesse feito 50, Jesus tinha ficado 50 aqui. 33 anos sem parar, adoração. Imagine, adoração direto no templo do Senhor. 33 anos, sem parar, sem parar. Agora os levitas tal, agora os levitas tal, agora os levitas tal. Vocês sabem da história da arca. Ele teve uma trabalheira, morreu, usar. E aquele negócio todo. Olha, gente, quem vai para Israel é lindo. Eu andando ali perto de Obed-Edom, foi uma das coisas que mais me emocionou. Meu Deus, a arca da aliança passou por aqui. Foi aqui que Uzá morreu. Por falta de zelo, por falta de responsabilidade. E a gente percebe o zelo desse rei, chamado Davi, que atraiu tanto a Deus, que Deus teve que revelar uma coisa que só o futuro ia dizer. Ele disse: para de inventar construir um templo para mim. Foi ou não foi? Ele disse: eu vou construir um palácio para o Senhor. Mas Deus gostou daquele negócio. Poxa, que bom. Alguém pensou nisso. Ninguém tinha pensado nisso. Saul mesmo era que não tinha pensado. E Deus falou para ele: olha, vou te contar um segredo. Eu não habito em templos feitos por mãos. Mas isso só lá no Novo Testamento que vocês vão descobrir. Mas já que tu me perguntou, Davi, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu habito no homem. E aí? Esses templos, eu falei do templo de Ezequiel e agora eu estou falando do templo que Amós estava ministrando a respeito de uma restauração. E ele declarou, eu queria trazer a importância dele, porque ele foi o profeta que disse que o Senhor restauraria o tabernáculo caído de Davi, correto? Sim, irmãos. Então, se ele foi essa peça fundamental para os nossos dias, isso é fundamental, porque o templo de Davi, o tabernáculo será reerguido. E esse templo não é um templo, mas é um tempo. Para haver uma restauração, e eu quero ter a ousadia como brasileira, não ao nível da profetisa Cida, que me emocionou muito, fez um buraco no jardim, jogou água e ficou dentro. Vou fazer isso lá em casa. Falei: poxa vida, essa ideia foi ótima, por que não surgiu de mim? Deitou na terra e disse: Deus, o que o Senhor tiver para mim nessa nação e para essa nação, eu sou a nação. Os profetas, eles têm essa loucura, esse negócio pela nação. E anda com a bandeira, e corre com a bandeira. Tem gente que diz assim: se tu olhar a bandeira do Brasil, é ela. A gente tem esse negócio com a bandeira, com a nação, e se dói. E é por isso que nós estamos aqui em uma conferência apostólico-profética, falando do destino apostólico-profético da nação brasileira. E a gente sai por aí: meu Deus, o que é que eu tenho com isso? Agora ia lá no hotel, eu fui chorar. Meu Deus, o que é que eu tenho com isso? Deixa eu ir para casa. Sinceramente, o que é que eu tenho com isso? E o Senhor confortou meu coração e disse: vai minha filha, vai nessa tua força. Nós falamos hoje de manhã dos contratos milionários dos artistas evangélicos. Nós falamos que eles deixaram o caminho livre da adoração para agora servirem as empresas fonográficas. Nós falamos que eles fecharam acordo sem precisar, porque todos eram famosos já.
Até o padre Marcelo Rossi conhece as músicas da gente. Gosta de cantar, só não se converte. Mas todo mundo agora canta, até num barzinho toca. Entra na minha casa, entra na minha vida. As forrozeiras cantam. O que está acontecendo? Vamos investir nessas músicas que parece que o povo ficou doido, quer ouvir essas músicas. Eles não viram nada. Daqui 20 anos nós seremos a nação cristã da terra. Se eu fosse você, eu aplaudia o nome do nosso Deus. Isso é maravilhoso, e eu me lembro desse tempo, o tempo de Amós, era um tempo de prosperidade para Israel, era um tempo de bênção para a nação, era um tempo de bênção, todo mundo estava flutuando, que alegria, Deus está conosco, e não estava mais. Os artistas evangélicos agora cantam o que eles querem, o que eles mandam, vestem o estilo que eles querem, o tipo de cabelo. Eu não trouxe uma discípula minha que era artista secular, e ela me disse a humilhação de uma gravadora, o que ela passou no secular. Agora está na moda. Tem poucos dias que se converteu, já está famoso cantando música gospel no Brasil. Tem um discípulo que ele se libertou do homossexualismo. Ele disse: pastora, você não tem ideia de como eu sofro para me olhar no espelho. Na hora que eu mexo o cabelo, eu fico, está repreendido. Sofre. Andando, falando, como sofre. O que o pecado não faz. São coisas que nós devemos nos moldar. A pastora está querendo me mudar? Eu não. Espírito Santo. Se não fosse para mudar, a prostituta continuava se prostituindo, o adúltero continuava adulterando, o fumante continuava fumando, o drogado continuava drogado. Aqui é um lugar de transformação. Se eu não me transformo, eu não evidencio o poder de Deus na minha vida. Há uma necessidade. Ou o mundo ou Deus. E as coisas profanas e as coisas santas, elas ficam muito diferentes quando há santidade. Concordam comigo? O que está na moda agora no meio gospel é o que mais parecer com o secular, aí que está legal. Cabelo da fulana tem que ser bem transado. A roupa tem que ser transada. A música. Eu comecei a me despertar, porque começou a ficar muito absurdo. E eu achava que era só eu, quando eu comecei a perceber que várias pessoas do Brasil estavam apontando os problemas na internet. A letra e o estilo musical que hoje as igrejas estão cantando e tocando é de Mamon. Canta aí isso aqui que faz sucesso. Outra coisa, eu estou falando não é de coisa que eu sou ignorante, não. Eu sou de dentro. Faz aqui uma música que vende. É assim que fala. Compõe aqui uma música que vende. Não sei se você já ouviu essa expressão. Eu já ouvi muitas vezes. Qual é o tipo de música que está vendendo? O tipo de música que está vendendo nesse momento no Brasil é música australiana, imitação de Hillsong. Que a gente imita.
Porque se a gente não imitar alguém, ninguém nem quer ouvir. Eles põem a mão no ouvido. Ai, que coisa ridícula. Estão entorpecidos por músicas que não são do céu. Músicas humanas, que mexem com a alma, que mexem o esqueleto. Mídia. Aí eles pegaram a gente na mídia. Crente sabe nada de mídia. Crente não entende de arte, design, gráfico. É só o secular que entende. Então traz os seculares para produzir. Estão produzindo clipe de crente, meu irmão, que parece mais espiritismo. Meu Deus, tem um artista evangélico que aparece em vários lugares ao mesmo tempo, cantando a música, e um dos lugares que ele aparece dentro do banheiro com a moça. Ela está chorando, olhando para o espelho, ele lá encostado na porta do banheiro. Não tem discernimento não. Como é que um homem, que não é a mulher dele, ele está na porta do banheiro cantando para ela? Por que está produzindo essas coisas? Não tem essa mente. Pelo contrário, quer prejudicar mesmo. Vamos botar essas coisinhas para ficarem naturais. Vai ficando tão natural que ninguém vai ver. Ninguém vai perceber isso não. Os profetas percebem. Os profetas não deixam passar. Os profetas são chatos. Crente não entende símbolo sexual. Crente não entende de sensualidade. O estilo da hora é tal coisa. Vamos fazer. A galera que produz o show hoje, os shows, os mega shows, som, satanista, bruxo. Vocês têm que entender que os crentes não entendem disso. Está subestimando a arte de Deus. Elvis Presley aprendeu a cantar na igreja. Mariah Carey também. Está subestimando muita gente que aprendeu com Deus as coisas. Se tornou ícone para o mundo. A questão é que esses seculares, eles já têm a fórmula mundana. E estão transmitindo para nós. E nós estamos deixando. E sabe o que é o pior? A igreja está aplaudindo. Não fique zangado comigo, não. Se começarmos a cantar as músicas que Deus quer, poderemos trazer um desgosto muito grande para a igreja. Eu me lembro do profeta Isaías, o profeta Ezequiel, que fala, quando pregava, as pessoas botavam as mãos no ouvido e diziam: não queremos mais te ouvir, cala-te, tu nos irrita com a tua voz. Nós queremos parecer com as nações pagãs, queremos ser iguais ao mundo. Amós diz assim: sabe onde estão os profetas? Vocês deram vinho para eles e eles estão bêbados. Mas o voo das águias é para levantar profetas. O voo das águias é para ativar profetas e apóstolos a tomar posicionamento sobrenatural. Você está no voo das águias. Hoje, se alguém parecer com o reino de Deus, parece brega. Eu amo calça jeans e visto muito calça jeans. E Deus disse assim: eu quero que tu vista saia e vestidão. Fala sério. Tu é uma exigência tão grande comigo. Eu quero que tu passe um tempo fazendo assim. Tu usa muita calça jeans. Às vezes
Deus tem um trato com a gente para nos moldar em pequenos detalhes. Está entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que Deus quer mudar, porque Ele quer ser Deus, Ele quer ser Senhor da vida da gente, em todos os detalhes. Mas sabe o que eu me assustei? E a gente como equipe, eles são tão profetas como eu. Meu marido, não sei porquê, falei, meu bem, ministra. Não, só lá na igreja. Homem de Deus, nós somos profetas juntos, oramos, jejuamos, pagamos preço para... Não é pagar preço nenhum, né? Tentamos nos santificar mais, para descobrir algumas coisas que nós estamos querendo descobrir. Uma delas é: que música Deus está ouvindo nesse momento? Porque nós questionamos hoje pela manhã se os nossos artistas que nós amamos, evangélicos, todos, em absoluto, estão contratados. O que nós estamos ouvindo? Ou seja, que canções Deus está ouvindo no Brasil? Sabe qual é o pior? O mundo está melhor do que nós em uma área. O Israel me falou que o cantor Prince, secular, já ouviram falar? Ele chama todos os músicos dele, fica horas a fio, gerando espontâneos, até surgir uma música, uma melodia sensacional. A música que mais fez sucesso dele foi gerada assim, gerada. O nome do cara, como é o nome do cara? Israel, o maestro, Hermeto Pascoal, fez da casa dele um estúdio, convidou os artistas para ficarem lá 1 ano. Cada dia eles produziram uma música. Aí Deus diz assim para mim: eu quero a música do dia. Ah, não, isso é difícil demais. Cada dia uma música? Não, Senhor. Eu comentei com eles, ele disse: pastor, é porque isso aí já, lá o mundo já faz, né? O maestro tal, é uma música por dia. Deus me convidou a encontrar a arte profética. E ele disse para mim: não adianta tu vir com a tua bagagem musical, porque não vai servir. Eu quero ouvir uma música do teu coração, novo todo dia. Quero confessar algo para vocês. Eu não sei que música é essa. Por isso que hoje eu estava ouvindo vocês ministrarem adoração à igreja, e eu fico assim: acho que é isso, acho que é isso. Acho que é isso. Só pode ser isso. Parece que as nossas músicas estão vazias. Como Deus tem interpretado nossa voz, nossas canções. Se está havendo corrupção, Mamon está no negócio. Se Mamon está no negócio, a música está comprometida. Que composição é essa? Quero desafiar os compositores que estão aqui nessa noite, artistas evangélicos. Vamos gerar uma música nova nessa nação. Falei: Deus, tu me dá uma palavra que eu não sei o final. O final dessa palavra é: eu acho que nesses dias vai nascer uma nova música.
Não sei se você crê. Quem sabe é hoje. Quem sabe? Eu fico dizendo para eles: vocês não ouvem, vocês não ouvem. Ele ouve o quê, pastor? Eu estou ouvindo o quê? Só eu que estou ouvindo. Eu fico exigindo. E eu estou torcendo apóstolos, pastores, bispos, para que Deus levante a arte evangélica com uma adoração apostólica e profética. Que as nossas músicas parem de vender, mas que elas gerem arrependimento. Que a gente volte a chorar de novo quando ouve a canção. Que a gente tenha o prazer de novo de botar o CD no quarto para chorar, como naquele tempo. E eu creio que cada estado dessa nação vai receber algo diferente. Vamos ficar de pé. Um dos maiores problemas que a igreja evangélica brasileira está sofrendo é vontade de ser famoso. Todo mundo quer a fama. Está ficando muito frustrante. Porque nem todo mundo vai ficar famoso. Principalmente os profetas. Só se ficar famoso na taca. Como diz a minha discípula, diz assim: eu quero até ser artista, mas ter esse currículo de profeta que a senhora tem, não quero não. É taca. O altar da igreja evangélica está competindo. Eu ministro em 2 grandes eventos da nação brasileira. Para cantar lá, da porrada. Toda vez eu saio chorando. Eles me convidam, eu digo para o Guilherme: não vamos mais. Porque toda vez que a gente vai lá, até apóstolo já mentiu para mim, pedindo a minha oportunidade, dizendo que o apóstolo tinha dado a oportunidade que era minha para ele. Guilherme disse assim: eu vou lá perguntar. Quando chegou lá, o apóstolo disse: nunca dei, é você que vai cantar. Eu já subi desestruturado, irmãos, porque profeta não quer isso. Profeta quer profetizar. Profeta quer abençoar. Profeta quer levar o povo para o caminho. A música perdeu muito sentido para mim, porque eu já vi muito pecado no meio musical. Quando Deus disse para mim: não venda mais CDs, eu tirei um fardo das minhas costas. Sabe, estar num evento desse aqui sem estar nem aí. Irmão, é o meu CD, é o meu CD. Ei, pastor, me dê a oportunidade, é o meu CD. É assim que fica. É porque eu fiz tantos CDs, eu não posso voltar para casa com esse CD, vou pagar, como fala? Excesso de bagagem. Por favor, eu já vi gente se humilhar, artista evangélico, homens de Deus se humilhar por uma oportunidade. Chega. Isso não é altar. Isso não é adoração. Um dia, os líderes religiosos de São Luís, porque eu era cantora oficial da maior denominação. Não canta que tu está ficando com um jeito estranho de cantar.
que nem eu sabia, irmãos. Eu começava a cantar e começava a falar no meio do louvor, e o povo começava a levantar, e eles começaram a se zangar com isso. Enquanto eu estava louvando e o povo adorando, ele estava atrás fazendo assim, ó. E o povo não sabia se adorava ou se sentava para não desobedecer o chefe. E um dia Deus me tomou na palavra. Em vez de eu cantar, eu comecei a pregar. Quando terminou, ele me pegou e disse assim: cantor canta e pregador prega. Eu disse: Senhor, eu estou fora desse sistema. Eu vou cair fora desse sistema. Sabe para onde Deus me levou? Para a principal praça da cidade. Eu preguei o evangelho 3 anos lá. E ganhei uma multidão de pessoas. Sabe onde foi meu seminário para pregar o evangelho? Na Praça Deodoro, em São Luís do Maranhão. Pregava e as pessoas desciam dos ônibus para se converter. E eu comecei a perceber que música era nojento. Não é isso não. Música é quando está lá no teu banheiro, adorando, e a presença de Deus te toca lá dentro do teu banheiro. Música é quando tu está lá de joelho louvando na tua voz qualquer, e Ele te enche. Música é quando um crente comum pega o microfone e começa a cantar desafinado, e a igreja começa a sentir o Espírito Santo. Isso é música. E para derrotar a minha religião, eu fui um dia num congresso ver o pastor Antônio Cirilo. Acabou com a minha vida. Ele me convidou para cantar. Nunca tinha me visto cantar. Nós ministramos e na hora da unção espontânea veio a música Cetro de Justiça. E eu cantei aquela música que nunca mais foi cantada, só naquele dia. E Deus falou para mim: se tu quiser gravar daqui para diante, todos os teus CDs vão ser no altar. A unção da hora que vai valer é um cetro de justiça para cada dia. O CD do Cirilo que mais vendeu até hoje, que lançou ele para as nações da terra, foi um CD gerado no altar. Deus está querendo mostrar para nós as dicas. Concorda comigo? Deus está mostrando as dicas. Eu é que não consigo, irmãos, captar. Eu não tenho inteligência para captar o que Deus está querendo, mas eu estou sentindo que nós estamos chegando. Quem sabe vai ser hoje. Que uma adoração vai ser chocante. Eu não estou falando de bagunçar o altar, que agora todo mundo deve subir e cantar porque se acha santo. Não, eu estou falando que muita coisa precisa melhorar, ser trocada, consagrada, santificada, gerada. Esse negócio de músico ficar do lado de fora e só subir para tocar, manda esse músico se converter, dá uma disciplina nele. Todos são nossos discípulos, nossos filhos espirituais. Congregam na nossa igreja, disciplina quando é necessário disciplinar. Tu é filho de Zadok é santo. Minha filha está disciplinada, é levita, fenomenal. Só chegava para louvar atrasada. Já subia correndo.
Karine, não suba mais no altar. Quê? Mas eu sou sua filha. Não suba mais no altar até você cumprir horário. Está pagando o maior preço, porque ela é um poço de unção. Ela fica compondo, escrevendo lá embaixo. Falei, agora que está fluindo. Quando vier de novo, vai vir com outra unção. Levita deve ser tratado. Eu estou falando porque eu não ia falar não, acabou a pregação há horas. Estou falando porque Deus está mandando. Eu não sei se eu vou vir mais aqui mesmo, não tem problema. Levita deve ser tratado na santidade. Ministro de dança, ai Jesus. Aqui não, mas lá para onde eu moro, só o sangue. Deus vai consertar o altar. Sabe o que vai acontecer com a gente? A igreja comprometida com Mamon vai estar cantando e tocando, e a igreja com entendimento apostólico profético vai estar cantando e tocando outra coisa. Estão acreditando nisso? Estão sentindo isso? Vai ser a mesma coisa que aconteceu há 10, 12 anos atrás, quando as músicas religiosas vinham, e aí os adoradores vinham, e a gente dizia, prefiro o adorador. Vamos ficar com adoração extravagante, com a unção, com poder, com aquilo que queima a nossa vida, que crente baba no chão, que a maquiagem vai embora, que alguém vai no braço. Aquele culto que terminava 3 horas da manhã, faz tempo, hein? Aquele culto que a gente ficava babando no chão, tinha que alguém, um observador tinha que ficar observando. E aí lá vai hora. Graças a Deus eu sempre tive observadores comigo. Leva a Glaucia para casa, leva a Glaucia para casa. Ela chegava nos braços, oh meu Deus, perdão minha irmã. Mas eu é que sei como isso me custou. Deus vai restaurar o altar. O tabernáculo que está caído, isso dói, porque ele está caído. Ele está caído, a Bíblia diz, o tabernáculo caído de Davi será restaurado. Restaurado, levantado, erguido. E sabe o que é melhor? E sabe o que é melhor, Goiânia? Será erguido de novo aqui. Porque essa visitação passou de Goiânia. E a gente bate no peito e diz, Goiânia, Goiânia. Goiânia vai conhecer uma nova unção. Eu não ia dizer não, mas eu vou dizer. Deus me mostrou uma noiva de vestes brancas. E eu disse, Senhor, quem é essa mulher? E o Senhor disse, é Goiânia. Manchada. Eu não tive foi coragem, porque eu trouxe o meu vestido branco. Deus falou, veste um vestido branco e suja no altar e diz, é assim que está Goiânia na minha presença. Eu não sou tão corajosa assim. Goiânia, acorda. Deus quer te tocar de novo. Deus quer te visitar de novo, como naqueles dias de Éfeso, como no primeiro dia, como nas primeiras vezes, como no primeiro amor. As tuas primeiras obras eram maravilhosas, sabe? Mas no caminhar se corrompeu. Os compositores componham, os ministros de dança dancem, os músicos toquem, porque o Senhor diz que aquela canção velha, aquela canção de pecado, Ele não quer mais ouvir.
Coloque a mão no seu coração. Perdoa-me, porque fiz de ti uma religião, porque fiz da adoração um ritual, fiz até da minha arte uma paixão. Perdoa-me, o sucesso me subiu à cabeça, a soberba do artista me atingiu, e o temor se foi, o amor se foi. Não percebi que falava de ti sem essência, que cantava pra ti sem essência, que o dom e o chamado era teu, mas eu voltei mais apaixonado do que antes. Enganei só não a ti, enganei só não a ti, Jesus. E voltei pra ti. E voltei pra ti. E voltei pra ti. Jesus, levante as suas mãos para os céus e cante a sua canção a Ele. A que você sabe, a que você quer, a que está dentro do seu coração, que eu não sei. A sua adoração profética, a sua dança profética, o seu amor, a sua paixão por Deus. Como você faz diante dele? Deixa fluir.